Graça e paz, meu irmão. Uma alegria estar com você de manhã aqui, mais uma vez nesse dia. E para estudarmos juntos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E hoje o tema é muito bacana. Eu gosto muito desse tema que trata de família. A família é o sonho de Deus. E hoje nós vamos conversar um pouco a respeito disso, da conduta da família. O texto, ou o título, não é? Dessa lição número 12 que vamos tratar hoje, diz assim: a conduta do crente em relação à família. Então esse é o tema dessa aula 12. Hoje, dia 21 de junho de 2020, já estamos indo para o final da revista desse trimestre. E nessa aula 12 a gente vai tratar a respeito das atribuições de cada um dos participantes aí da família. Vai ser muito bacana. E eu quero que você abra aí a sua revista para a gente ver juntos aí o nosso texto áureo de hoje, que é o livro de Efésios, capítulo 5, versículo 31, o texto áureo de hoje. Eu vou ler para você. Se você estiver sem Bíblia, eu vou ler para você. Se estiver sem a revista, fique tranquilo, eu vou ler para você. O texto áureo diz assim, olha: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. A verdade prática diz o seguinte: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele, não é? Louvado seja Deus. Então veja que a família é para o louvor e glória do Senhor. A leitura bíblica em classe está no livro de Efésios, capítulo 5, versículos 21 até o 33. São dois livros que nós vamos ver aqui, dois trechos da Bíblia. E o primeiro deles é esse, Efésios capítulo 5, versículos 21 até 33. Eu vou ler para você e, se você estiver com a revista, acompanhe aí a leitura. Está escrito assim, versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. 24. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Versículo 28. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. 29. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. 33. Também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Muito bem, então aqui a gente leu esse primeiro trecho, não é? Do livro de Efésios, agora um outro trecho, dando sequência aqui no livro de Efésios, agora no capítulo 6, dos versículos 1 até o 4. Está escrito assim, olha, versículo 1. Vós, filhos, agora aqui o assunto é com os filhos, não é? Então, ele vai falar dos pais também na sequência. Vamos ver aqui, versículo 1, olha. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Versículo 2, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. 3, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Versículo 4, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Muito bem, até o versículo 4 é o texto da nossa leitura bíblica em classe, esses dois trechos que nós vimos aí, não é? Muito bem,
vai falar das tarefas aí do homem, da mulher, dos pais, dos filhos. Muito bom, muito bem. Vamos então estudar aqui a nossa introdução. Vamos ver aqui a nossa introdução, que vai dizer o seguinte. Eu fiz aqui um apanhado a respeito da introdução. E a primeira coisa que eu queria dizer para você é que nós vamos ver aqui, por mais óbvio que possa parecer, eu quero ressaltar que a gente vai ver o padrão bíblico para a família. Pode ser que você tenha visto, não é? E hoje a gente tem visto na mídia aí alguns tipos de família diferentes daquele que a Bíblia mostra, não é? Então, agora nós vamos estudar e vamos ver aqui, reforçar os pontos da família cristã, família com base na palavra de Deus, tá bom? Então, o estudo do padrão bíblico de família que o Senhor Deus ele espera de cada um de nós. Muito bem. Então, a gente vai ver uma outra coisa também, ainda falando aqui, ainda na introdução da matéria, que cada um dentro da família vai ter um papel diferenciado, não é? Cada um vai ter uma função, e nós vamos estudar isso aqui agora de manhã. Porém, nenhum deles é superior ao outro. Isso é muito importante, porque pode parecer que um seja maior que o outro, seja superior ao outro, e na verdade não é. Cada um tem a sua importância aos olhos de Deus, tá bom? Cada um tem a sua importância na família, sim, e não há inferioridade ou superioridade de um para com o outro. Isso é muito importante a gente já colocar desde já. Um outro ponto interessante aqui na introdução é que o casamento ele é monogâmico, são três coisas aí, monogâmico, ou seja, o casamento é uma pessoa só, tá certo? A gente se casa com uma única pessoa. Também o casamento cristão ele é heterossexual, ou seja, as pessoas são de sexos diferentes, tá certo? E o terceiro ponto, ele é indissolúvel, ou seja, inseparável até o final, até a morte, até que a morte os separe, tá certo? Então, essas são as características, três características do casamento cristão: monogâmico, heterossexual e indissolúvel, tá certo? Aí, para a gente dar uma base para esses três pontos a respeito do casamento, tem Mateus, capítulo 19, dos versículos 4 até o 6, que eu quero que você veja comigo. Está escrito assim, olha. Ele respondeu, o Senhor Jesus Cristo dizendo: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse, dois pontos, Jesus dizendo, não é? Jesus dizendo a respeito do Criador aqui, tá certo? Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe, tá bom? Então aí a gente vê aqui, a gente consegue ver esses três pontos que a gente citou aqui a respeito do casamento cristão, não é? Monogâmico, não é? Um só, não é? Um homem e uma mulher, ou seja, nesse caso aí a gente pode ver aí que o casamento é heterossexual, tá certo? E também ele é indissolúvel, porque aqui no finalzinho do texto a gente vê que o que Deus uniu, ninguém o separe, tá certo? Então não há separação até que a morte o separe, tá bom? A separação, no caso, é a morte. Então isso tudo faz parte da nossa introdução da aula de hoje, alguns pontos para a gente já afirmar desde o início. Muito bem. Então agora a gente vai para o primeiro tópico que é a conduta do crente como marido, tá certo? E o subtópico, o papel do marido como líder da família. Então esse primeiro tópico a gente vai tratar aqui do servo de Deus, do varão de Deus aí, tá certo? Do crente como marido. Então, e aí o primeiro subtópico, o papel do marido como líder da família. Olha aí, vamos ver aí. E a gente vai primeiro verificar nesse subtópico que existe uma ordem de autoridade, né, estabelecida por Deus. E isso está lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, e eu vou ler para você, tá bom? Se você, obviamente, quiser acompanhar, vai ser uma bênção com a sua Bíblia. E está escrito assim em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Olha, ouça só. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo
é Deus. Então, veja aqui Paulo escrevendo aqui aos cristãos aqui de Corinto, que existe uma ordem hierárquica, né, uma ordem de autoridade, não é? Melhor dizendo, uma ordem de autoridade estabelecida por Deus, não é? Onde ele coloca aqui que o cabeça de todo homem é Cristo, tá certo? Então, quem é o cabeça do homem? Cristo. Quem é o cabeça da mulher? O homem. E quem é o cabeça de Cristo? É Deus, tá certo? Então, existe já essa autoridade, essa ordem de autoridade que foi estabelecida pelo próprio Deus, tá certo? Então, um dos papéis do marido como marido ou líder da família, não é? O crente como líder da família é justamente ele se colocar nessa posição, como um recebedor da parte de Deus dessa ordem de autoridade que foi constituída pelo próprio Senhor, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? O marido ele tem esse papel de líder, não é? Muito bem, outro ponto importante aqui diz respeito ao modelo de relacionamento no casamento cristão. Quais são os principais pontos que o casamento cristão ele deve ter em relação ao marido, né? O que o marido deve fazer? De que forma ele deve se conduzir no casamento cristão? Vamos ver aí. Efésios capítulo 5, versículo 29 é um texto, eu vou ler para você. Efésios 5, 29, olha o que diz aqui. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, né? Então veja que há um comparativo aqui do casamento para com o relacionamento de Cristo para com a igreja, tá certo? Deixa eu te separar um outro texto aqui para a gente falar a respeito desse modelo, o modelo de relacionamento do casamento cristão aí. João 13, do 34 até o 35. Olha, eu vou ler para você. Um novo mandamento lhes dou. Olha aí o Senhor Jesus Cristo dizendo aqui. Olha a ordenança, o mandamento é de Jesus. Amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem, ou melhor, deixa eu colocar um ponto aqui para a gente entender melhor aqui. Olha, amem-se uns aos outros, ponto. Depois ele fala assim, olha, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Olha aí, tá vendo? Então, é como se Jesus estivesse dando o exemplo e já estivesse ensinando o pessoal, olha, do jeito que eu estou fazendo, vocês devem fazer também, em relação ao amor, né? Depois ele diz assim, olha, com isso, olha que interessante isso aqui. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês me amarem uns aos outros. Então, a maneira que nós somos reconhecidos como discípulos de Cristo é se nós amarmos uns aos outros. Isso é forte demais, não é? Agora, uma coisa para a nossa reflexão. Se eu devo amar ao meu próximo, não é? Quanto mais ao meu cônjuge, não é verdade? Então, isso se aplica também ao nosso cônjuge, não é? Então, a gente pode entender aqui que dentro desse modelo de relacionamento no casamento cristão, o crente, o homem, ele deve liderar sim, como nós vimos aqui que existe uma ordem de autoridade estabelecida por Deus, mas ele deve liderar amando, certo? Deve haver amor nessa liderança. Assim como Jesus, ele lidera a igreja, não é? Ele é o noivo, não é? Então, ele lidera amando, não é? Entregou sua própria vida pela sua igreja, pela noiva, não é? A igreja representada pela noiva. Então, também o marido em relação à mulher também deve ter a mesma postura. É isso que o Senhor Jesus ele espera. E ele diz aqui em João 13, 34, 35, que esse marido ele será reconhecido como um discípulo de Cristo, se ele fizer dessa forma. Então, o amor ele deve estar acompanhado da liderança, nesse primeiro subtópico que nós estamos vendo aqui. Vamos para o segundo subtópico aí, da conduta do crente como marido. Olha, o segundo subtópico diz respeito ao seguinte, olha, o amor como elemento primordial.
Então o amor ele é altruísta e incondicional como Cristo. Então Romanos 5:8. Deixa eu ver aqui contigo aqui. Romanos 5:8 eu quero ler para você, olha. Está escrito: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então veja que o amor altruísta é um amor sem interesse. Esse deve ser o amor que deve permear a vida do casal, do crente como líder da família, não é? E na sociedade como um todo, esse deve ser o objetivo do líder cristão, do crente, não é? Do líder crente aí, não é? O crente que é líder, inclusive. Porque o crente é um líder em Cristo Jesus, tá certo? Então ele deve implementar na sua vida, ele deve buscar isso, o amor altruísta e incondicional, tá certo? Ou seja, não depende de condições para ele exercer e efetuar o amor, tá certo? Executar o amor. Não há condições, não precisa de condições, ele simplesmente ele faz, ele ama, ele executa o amor, tá certo? Como Cristo fez conosco. Agora, um outro ponto importante aqui em relação ao amor no casamento, né? Como no líder também da família, e o crente, o homem, né? Ele deve exercer sacrifício de amor como Cristo, né? Então aqui a gente vê mais um paralelo em que nós vemos Cristo agindo e o Senhor Jesus esperando que o crente também faça dessa forma, não é? Então o sacrifício de amor envolve o quê? Assim como o Senhor Jesus ele sacrificou-se na cruz em nosso favor por amor, nós também, nós homens devemos também atuar dessa forma, né? O sacrifício de amor, como Cristo fez com a igreja, nós também devemos buscar fazer dessa forma, nos sacrificarmos por amor e em amor à nossa família, ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, não é? Aqui mais especificamente como marido, mas obviamente se aplica também a toda a família. E mais, não é? Nós devemos exercitar esse sacrifício de amor. João 15, 12 e 13, quero ler esse texto aqui para vocês, que está escrito assim, olha, o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos, tá certo? Então, o amor, o sacrifício de amar, ele é um exercício que nós homens, nós maridos, devemos executar no dia a dia, tá certo? Vamos avançar. Terceiro subtópico, em relação ao crente, né, como marido, o cuidado que o marido deve ter em relação à sua esposa. Então vamos lá, Efésios capítulo 5, 28 e 29. Está escrito assim, olha, da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Efésios 5, 28 e 29. Né? Então, interessante, porque o homem, o marido, ele deve proteger, ele deve prover a mulher, não é? Por quê? Ele é parte do marido. Então, o cônjuge, no caso, né, a mulher, é parte do marido. Então, ele deve proteger, ele deve trazer a sua provisão, a sua mulher, tá certo? Porque ela é parte do marido. A Bíblia diz que os dois agora são um. Marido e mulher são uma só pessoa, não é? É um só, os dois são um. Então, tremendo isso, porque agora, sendo um, ele deve proteger, prover e mais até. Mais adiante aqui nesse terceiro subtópico, diz que essa provisão, ela é não só material, mas ela é afetiva também. E ela deve ser, interessante que a revista coloca dessa forma, não é? Em público e em particular. Então, essa provisão afetiva, material, né? Vamos tratar mais da afetiva agora, né? O cuidado do marido para com a esposa deve ser em público, sim, não é? Mas em casa também. Porque às vezes acontece só em público e em casa não. Não é? Mas essa provisão afetiva, ela precisa ser completa em todo o tempo, 24 horas por dia. Viu, maridos?
em relação às suas esposas? Então você toma posse disso, não é? Tenho certeza que sim. E a provisão material também faz parte, como a gente viu aqui agora. Tá certo? Colossenses 3,19, quero ler esse texto aqui, que está escrito assim: maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Olha aí que interessante. Colossenses 3,19. Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Tá bom? Então, aquela provisão afetiva, ela está ligada a esse texto aqui. Vamos avançar, porque agora a gente vai ver a conduta da mulher, conduta da crente como esposa. Vamos ver aqui, o primeiro subtópico diz o seguinte: o conceito de submissão cristã. Olha, submissão é uma palavra que até hoje assusta um pouco as pessoas, não é? Mas o crente, ele não precisa ter medo disso, porque a submissão é uma bênção. E essa submissão, ela não é só da mulher para com o marido, não. Na verdade, essa submissão ela é ampla. Porque o marido, quando ele ama a mulher, não é? Como a gente acabou de ver aqui, ele é convidado, ele é estimulado pelo próprio Deus a ele expressar esse amor, essa provisão afetiva que a gente falou aqui agora há pouco. É uma forma de submeter a mulher, não é verdade? Então, a submissão, ela deve ser em amor. E não é um palavrão, é uma coisa boa. Existe uma bênção por detrás dessa submissão. Quando você se submete, e aí agora eu estou me dirigindo às esposas, né? Quando você se submete ao seu marido, então Deus vai te abençoar, porque você está reconhecendo essa autoridade que o próprio Deus instituiu, estabeleceu para a família. Então você, mulher, esposa, entenda que se submeter não é nenhuma coisa feia, pelo contrário, é uma bênção. Você vai reconhecer isso no próprio Deus, através da autoridade que ele delegou para a família, para o marido, para a família como um todo, que a gente está vendo aqui, como que fica essa delegação, não é? Que o Senhor Deus estabeleceu, e que é uma bênção, quando todos entendem e aplicam isso na família, não é? Então, ela é ampla, viu, mulheres? Viu, esposas? Ela é ampla, essa submissão ela é ampla, e um se submete ao outro. E a gente vai ver, tem textos que falam isso, a gente vai ver aqui agora mesmo. A igreja toda deve observar. Olha lá, Efésios capítulo 5, versículo 21. Olha o que diz esse texto aí, esposas. Olha, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, aqui você já pode ver que não é uma coisa ruim. Pelo contrário, é uma coisa boa. Aqueles que temem a Deus, que temem a Cristo, devem se sujeitar para que seja abençoado, tá certo? Então, o que mais? A submissão cristã, ela não é uma sujeição irracional ao domínio arbitrário de alguém, não é nada disso. Submissão não é nada disso, tá bom? Algo irracional, de alguém que é arbitrário, não é? Não é isso. O que Deus espera da igreja, da família, da esposa em relação ao seu marido, é essa sujeição, essa submissão em amor, não é? Essa submissão que deve ser voluntária, como a igreja é para com o Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma que a igreja ela é submissa ao Senhor Jesus, assim também as mulheres devem fazer isso de forma voluntária em amor. Vamos ver Efésios capítulo 5, versículo 24. Olha só. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Olha aí, tá vendo? Louvado seja Deus, que bênção, não é? Vamos avançar aqui, ó. Segundo subtópico, a condição da mulher cristã. Olha, Jesus ele fez algo maravilhoso em relação às mulheres, não é? Porque até o Senhor Jesus, não é? Até a vinda do Senhor Jesus Cristo, não é? Não nessa que a gente vai ser arrebatado, não, mas há 2000 anos atrás, até a vinda dele, a mulher ela tinha uma posição em relação ao homem muito inferior, não é? Na sociedade. Já com o Senhor Jesus, as coisas mudaram completamente. Vamos ver em Gálatas capítulo 3, versículo 28, porque as mulheres tiveram uma posição de dignidade igual ao do homem. Olha só que interessante. Gálatas 3, 28, que eu quero ler com você. Olha, não há judeu nem grego,
escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Olha aí, então o apóstolo Paulo, nessa carta aqui aos Gálatas, ele está dizendo, olha, são todos iguais, estão todos no mesmo nível. Então, a mulher ela já não tem mais aquela diferenciação na sociedade como tinha antes, tá certo? Em Cristo Jesus as coisas mudam. E a mulher ela tem plena liberdade, ela não faz parte de nenhum tipo de sistema de escravidão, tá certo? Isso é muito importante, Gálatas 5,13 expressa isso de uma maneira muito bonita. Eu vou ler para você, olha. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Olha aí, tá vendo? Então, aqui, Gálatas 5,3 está dizendo que nós fomos chamados para a liberdade, tá certo? Então você, esposa, também foi chamada para a liberdade em Cristo Jesus. E você não está sujeito a nenhum sistema de escravidão, tá certo? Você tem liberdade no Senhor. Subtópico 3. Agora, essa liberdade, né, só voltando um pouquinho, não deve dar, como diz aqui o texto bíblico, não deve dar lugar, não deve dar ocasião à carne, tá certo? Então vamos colocar isso de uma maneira muito responsável. Vamos lá. Subtópico 3, a reverência devida ao marido. Vamos ver aí a questão da reverência da mulher em relação ao marido. Olha, o amor altruísta do marido, ou seja, o amor sem interesses que o marido ele deve à mulher, ele deve oferecer à mulher, deve ser altruísta, ou seja, sem interesses, certo? Esse deve ser o amor, assim como Jesus ele tem para com a igreja, sem interesses. E esse amor altruísta vai levar a mulher, ou seja, vai estimular a mulher a reverenciar o marido, a agradar o marido, tá certo? Então veja como essas engrenagens elas se comunicam, né? Uma ajuda a outra. Isso é uma bênção. Então uma coisa vai ajudar a outra. Esse é um ponto. Agora existe um outro ponto interessante que diz respeito à aliança. E aí eu quero falar um pouquinho a respeito do curso Aliança Amor Incondicional da Universidade da Família, onde nós estudamos em uma das aulas que a aliança do casamento ela é incondicional, ou seja, não tem condições, ela não depende, ela não tem condições, ela não precisa de uma condição para ser executada. Ela simplesmente vai ser feita, porque alguém prometeu. Alguém liberou uma palavra prometendo amor, prometendo, não é, fidelidade, estar junto na saúde e na doença. Então alguém prometeu. Então ela é incondicional. Independente da situação, da condição, ela vai acontecer, tá certo? Outra coisa, ela é irrevogável, ou seja, ela não tem cancelamento, ela não é encerrada, somente com a morte, obviamente. Fora disso, não há o cancelamento, ela é irrevogável. E ela é também unilateral, ela não depende da outra parte. Ela não é como um contrato que ela é bilateral, depende da outra pessoa, não. Ela é unilateral, depende de uma só pessoa, tá certo? Então, a aliança, ela prevê isso. Então, se de um lado, o amor altruísta sem interesse do homem estimula a mulher a ela conceder o amor, né, querer agradar o marido e tal, e é importante que um expresse ao outro aquilo que Deus espera, amor de um lado e submissão do outro, existe um outro ponto que é assim, e se não tiver de um lado e do outro, o que acontece? Não é? Eu sou obrigado a continuar fazendo a minha parte? A Bíblia diz que sim, porque a aliança é isso. A aliança ela é incondicional, não tem condições. Ela não depende de uma condição para ser executada, ser implementada, não é? Ser vivida. Não. Ela também é irrevogável, não tem fim. E ela é unilateral, ela não depende da outra pessoa. Eu vou fazer minha parte, independente de qualquer coisa, porque eu estou numa aliança, estou aliançado com a minha esposa. Tá bom? Vamos avançar então. Agora que a gente vai entender um pouquinho a respeito da conduta do crente como filho. Muito bem. Primeiro subtópico, a responsabilidade dos pais. Efésios 6:4, parte B.
está escrito assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Essa é a primeira parte, a segunda parte que nos interessa agora. Mas criai-os no quê? Na doutrina e na admoestação do Senhor. Duas coisas, doutrina e admoestação. Vamos ver aqui o que significa. Doutrina, na palavra grega, quando você vai no original grego, significa desenvolvimento do caráter e pronta obediência às normas, tá certo? Então é responsabilidade dos pais, agora nós estamos vendo aqui a responsabilidade dos pais na família, tá certo? Então, a primeira responsabilidade aí significa desenvolvimento do caráter e pronta obediência às normas. Isso aí é papel dos pais em relação aos filhos, ensinar os filhos nesse ponto. O outro ponto aqui, a outra palavra, que é a admoestação, quando você vai no original, significa distinção entre o bem e o mal. Então, os pais eles devem ensinar os filhos a respeito da distinção entre o bem e o mal. Ok? Então, isso é doutrina e admoestação que está em Efésios 6:4, na parte B. Vamos avançar. A responsabilidade dos pais também, ela implica em estabelecer limites, não é? Limites para com os filhos, né? E isso também, deixa eu só colocar aqui uma senha aqui para ele voltar, ok? Beleza, estamos de volta. Os pais, eles devem estabelecer limites e reagir contra a desobediência dos filhos. Provérbios 22, meia dúzia está escrito assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então veja que há uma orientação da parte de Deus para instruirmos os nossos filhos, estabelecendo limites, e ao mesmo tempo nós devemos reagir, nós como pais, devemos reagir contra a desobediência dos filhos, não é? Tem um texto também na Bíblia, nós não vamos abrir agora, mas que diz que a varinha faz parte da criação, não é? A varinha faz parte do dia a dia. Então, a correção dos pais em relação aos filhos deve ir nesse sentido, obviamente sem exageros, mas que deve haver a correção sim, e isso é papel dos pais. Educar com brandura e amor, sem rigor excessivo, e sem também imposições injustas por parte dos pais, para não incitar a ira dos filhos. Então veja aqui em Efésios 6:4, na parte A, está escrito assim, olha: e vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos. É justamente essas imposições injustas ou rigor excessivo, tá bom? Isso nós devemos evitar como pais. Vamos avançar. E a conduta dos filhos agora, hein? Conduta requerida dos filhos cristãos, da família cristã. Vamos ver aqui Efésios capítulo 6, versículo 1. Vamos ver juntos? Olha só. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com você é que quando você, filho, você é obediente aos seus pais, né? Você pode estar morando com seus pais aí. Então, quando você é obediente, então você está glorificando a Deus, porque da mesma forma que há uma relação entre Deus como sendo líder, nosso líder, em relação ao seu povo, não é? Deus em relação à igreja, existe uma liderança e é justo que o seu povo seja obediente ao seu líder. Também em casa a mesma coisa, os filhos sendo obedientes aos líderes que são os pais, tá certo? Então você está glorificando a Deus nessa imagem profética da família em relação à relação da igreja para com Deus, tá certo? E ela é agradável a Deus. Esse texto é maravilhoso. Dá uma olhada comigo em Colossenses capítulo 3, versículo 20. Olha só o que está escrito. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Olha que coisa linda, não é? Então, filho, você quer agradar a Deus? Olha como isso é fácil. Quer agradar a Deus? Quer deixar o coração de Deus feliz? Né? Como a gente ouve aí, quer arrancar um sorriso do rosto de Deus? Como é que você vai fazer? Você vai obedecer os seus pais em tudo, tá certo? E aí, então, você vai deixar o Senhor feliz. O versículo 2 de capítulo 6 de Efésios está escrito assim, olha: honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, tá certo? Então veja aqui, honrar envolve respeito, envolve amor, envolve sustento também. Por que envolve sustento? Porque
honrar os pais é a vida toda. Estando morando com os pais ou não, você vai honrar os pais. Esse é o nosso papel de filhos, não é? E, de repente, os pais estão passando por um momento difícil financeiramente, então os filhos que estão numa condição financeira melhor vão sustentar os pais, sim. Isso é honrar os pais. E os filhos serão abençoados por isso, não é? Se, por um lado, ser obediente é mais para aquele momento que estão vivendo junto com os pais, não é? Debaixo do mesmo teto, então quem que manda? Os pais, obviamente. E os filhos devem obedecer, não é? E Deus vai se alegrar nisso. Agora, honrar os pais é a vida toda, tá certo? Então, Efésios 6,2 diz isso, a respeito de honrar os pais. Esse é o primeiro mandamento com promessa que diz aqui o texto bíblico. Agora, o último subtópico 3, o mandamento com promessa, que está lá em Efésios capítulo 6, versículo 3, está escrito assim: para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então veja que interessante, não é? Quando você honra, quando você obedece, você é filho, tá bom? Aqui, está voltado aqui, o assunto aqui é para os filhos, né? O filho crente, o filho cristão aí, tá certo? Obedecer e honrar é igual, fiz aqui até parece até uma continha de matemática aqui, ó. Obedecer e honrar é igual a prosperidade e vida longa, certo? Então, quer ser próspero? Quer ter vida longa sobre a terra? Então, obedeça a seus pais e honre seus pais, tá bom? É o que diz aqui em Efésios capítulo 6, versículo 3. E, para a gente ir para o final, a conclusão do nosso modelo divino para a família. Qual é a conclusão? A conclusão é o seguinte, olha o resumo dessa lição aqui. Modelo divino para a família. Primeiro ponto, marido. Você deve liderar e amar a sua esposa. Deve saber que existe uma liderança que Deus instituiu para que você lidere a sua família e deve amar a sua esposa. Mulher. Deve se submeter e respeitar a liderança do marido. Se submeter e respeitar a liderança do marido. Apoiar o marido. Palavras de encorajamento para o marido. Isso é muito importante. O marido precisa de palavras de encorajamento. Então, você tem um papel muito importante. 3. Pais devem educar seus filhos conforme a palavra de Deus. E filhos, obedecer e honrar seus pais. Meu irmão, que Deus te abençoe.